átomos, tá ok? O que a gente falou rapidinho na aula passada? O átomo é a menor porção de um elemento químico que pode existir, não é isso? Muito bem. Falamos também que o átomo tem núcleo e que nesse núcleo existem prótons e nêutrons, e para manter esse núcleo estável nós temos o quê? A força nuclear forte, ok? Bem, uma coisa também que a gente não pode esquecer é que o átomo ele seria um sistema em equilíbrio elétrico. Para isso, o número de prótons existente no núcleo seria igual ao número de elétrons na eletrosfera. E aí você tem um sistema em equilíbrio elétrico, ok? Muito bem. Acontece que essa região externa chamada eletrosfera, onde nós encontramos os elétrons, essa região ela é mais suscetível às condições onde o átomo se encontra, ok? Portanto, pode ser que o átomo receba elétrons nessa eletrosfera, ou pode ser que ele ceda elétrons, confere? Então, ele pode receber ou perder elétrons. Quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele se transforma numa espécie em desequilíbrio elétrico. Nós chamamos essa espécie de íon. Esse íon pode ser um íon positivo, esse íon pode ser um íon negativo. Então, nós podemos ter um corpo com carga. Quando esse corpo é um átomo, nós chamamos ele de quê? De íon. O íon é um átomo carregado, ou positivo ou negativo. Quando é que ele vai ser positivo? Quando o número de prótons, vou colocar aqui positivo de prótons, ok? É maior que o número de elétrons. Então, nesse caso, houve o quê? A perda de elétrons para formar um íon positivo. O íon negativo, o número de prótons seria menor que o número de elétrons. Então, nesse caso, para formar um íon negativo, o átomo precisa receber elétrons. Então, íon negativo, ele se forma quando o átomo recebe elétrons. Nesse caso, ele passa a ser chamado de ânion. Então, o que é um ânion? É um íon de carga negativa. Quando o átomo perde elétrons, ele fica, então, positivo. Ele passa a ser chamado de cátion. Então, o que é um cátion? É um íon de carga positiva, portanto, uma espécie que se formou pela perda de elétrons, certo? Vamos imaginar, por exemplo, o átomo de ferro. O que é o átomo de ferro? Confere. É a menor porção do elemento ferro que pode existir. O átomo de ferro ele tem número atômico 26. Você lembra? O número atômico é o número de prótons. Então, o número de prótons seriam 26. Se nós admitirmos que ele está em equilíbrio elétrico, ou seja, o átomo, portanto, de carga nula, o número de elétrons seriam 26, ok? Mas se eu escrevo assim, ó, ferro, ponho uma carga aqui mais 3. Então, agora eu estou falando de um ferro que está com uma carga positiva, é isso? Mais 3. Isso aqui significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, número atômico 26. Número de prótons continua 26, mas ele perdeu 3 elétrons. Então, o número de elétrons, 23. Justamente essa diferença propicia esta carga positiva, ok? O ânion eu posso generalizar assim, ó, tem carga menos B, significa que ele ganhou B elétrons, enquanto o cátion perdeu, né? Então, eu posso fazer assim, ó, X mais A. Então, ele perdeu A elétrons. Tudo bem? Né? A carga elementar ela é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, eu posso dizer que a carga de um corpo é igual a N, que multiplica a carga elementar. Portanto, essa carga é sempre um número, um valor múltiplo inteiro dessa carga elementar. E o que é o N? O N é o número de prótons menos o número de elétrons. Ora, se o número de prótons for igual ao número de elétrons, então isso aqui vai ser zero, o N vai ser zero. Então, quando você multiplicar zero pela carga elementar, a carga vai ser nula. Ou seja, se o átomo tem número de prótons igual ao número de elétrons, a carga é nula. Se ele tiver mais prótons que elétrons, a carga vai ser positiva. E se ele tiver menos prótons que elétrons, a carga vai ser o quê? Negativa. Só não esqueça desse detalhe, tá bom? Muito bem. Podemos também finalizar dizendo o seguinte: um próton, você pode usar essa representação. A letra P, você pode considerar a massa dele 1, tá? E a carga 1. Ó. Já um nêutron, você considera a massa relativa dele 1 e a carga 0.
Já o elétron, nós representamos com massa 0 e carga menos 1. Esses valores são valores relativos, ok? Muito bem. Qual é a carga real do elétron e do próton? Eles têm a mesma carga se você considerar em módulo, certo? A carga é essa, 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Se você está falando do elétron, você pode dizer que a carga é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se você estiver falando do próton, é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Muito bem. Por que a massa do elétron relativa é zero? Porque a massa relativa do elétron, você faz em relação a quem? Em relação a próton e nêutron. É que a massa de um próton, a massa real, ela é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Isso é a massa de um próton, que é aproximadamente a massa do nêutron também, ok? Já a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então, é uma massa muito pequena. Quando você compara a massa do elétron com a massa de um próton de um nêutron, você vai perceber que a massa do elétron é muito menor que a massa de um próton de um nêutron. Se você pegar este valor, 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas, e dividir por 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, você vai chegar aproximadamente a um valor de 1840. Ou seja, a massa de um próton e de um nêutron é cerca de 1840 vezes maior que a massa do elétron. Então, a massa do elétron é desprezível, por isso consideramos a massa zero. Então, quando se fala em termos de massa do átomo, você considera prótons e nêutrons. Então, quando você diz assim, a minha massa é de 70 quilogramas, é como se você estivesse dizendo que se você somasse a massa de todos os prótons e nêutrons que você possui, daria 70 quilogramas. Bem, essa é a nossa cartela 002 de estrutura atômica de química geral. Até a próxima.